Você se esforça para ser um bom profissional, um bom amigo, um bom filho, um bom parceiro. Você constrói o que Jung chamaria de persona, uma máscara social perfeita para se virar no mundo. E essa persona é útil, é claro. Ela nos ajuda a funcionar em sociedade. Mas o problema começa quando a máscara gruda no rosto, quando de tanto interpretar um papel, a gente esquece quem é o ator por trás dela. A vida vira uma performance, e a energia para manter tudo isso é gigantesca. Você começa a se sentir um impostor na sua própria vida. Os relacionamentos parecem superficiais. As conquistas perdem o brilho e uma pergunta silenciosa começa a ecoar na sua mente. É só isso? Essa é a dor da estagnação. É a gente repetindo os mesmos padrões que nos ferem, mas dos quais não conseguimos sair. Você atrai o mesmo tipo de parceiro complicado. De novo e de novo. Você sabota as próprias chances de sucesso, sem nem entender o porquê. Você explode por coisas pequenas, com uma raiva que parece grande demais e que te assusta e envergonha. Essa luta interna é exaustiva. É uma guerra civil dentro da sua psique, onde uma parte sua quer crescer, quer ser autêntica, e a outra, morrendo de medo, se agarra ao que já conhece, mesmo que isso seja doloroso. Muitos de nós vemos essa guerra como um sinal de que estamos com um defeito. Buscamos uma cura do lado de fora, um novo relacionamento, um emprego diferente, uma viagem, um guru, qualquer solução mágica que silencie o caos. A gente acha que a felicidade está em adicionar algo que falta, ou em remover a parte de nós que consideramos ruim. E é exatamente aqui que a sabedoria de Carl Jung vira o jogo, e nos oferece uma perspectiva que pode mudar tudo. 2. A grande virada. Sua psique é sua própria bússola. Agora respira fundo, porque essa ideia pode mudar o jeito que você vê cada desafio na sua vida. Para Carl Jung, a psique humana não é uma máquina que quebra e precisa de um mecânico. Pense nela como um organismo vivo, um ecossistema inteligente com uma capacidade natural de se autorregular e se curar. Do mesmo jeito que seu corpo sabe como cicatrizar um corte, sua psique sabe como se tornar inteira. Jung chamou esse processo de individuação. Imagine uma semente. Dentro dela, já existe o projeto completo de uma árvore incrível. A semente não precisa que alguém a ensine a ser uma árvore. Ela só precisa das condições certas, terra, água, luz, para que sua natureza se manifeste. A individuação é isso, o processo natural de se tornar o indivíduo que você na sua essência já é. É a jornada para realizar seu potencial mais autêntico. E aqui está a grande virada de chave, aqueles sintomas que tanto te incomodam, a ansiedade, a depressão, as crises, a sensação de estar perdido, não são, na visão de Jung, só doenças a serem eliminadas. Eles são mensageiros, são um chamado da sua alma. É a sua própria psique batendo na porta da sua consciência e dizendo: ei, tem algo aqui que precisa da sua atenção. Existe uma parte sua que foi esquecida, negada, e chegou a hora de trazê-la para a luz. Pense nisso como uma bússola interna. Quando você se desalinha do seu verdadeiro norte, seu self, seu eu mais profundo, a agulha da bússola começa a tremer violentamente. Essa trepidação é a crise, é o desconforto. Não é um defeito da bússola, é a função dela te alertando que você se desviou do caminho. A dor, então, não é o problema, é o alarme te convidando a recalibrar a rota. Sua luta não é um sinal de que você está se desfazendo, mas de que está sendo chamado a se refazer de um jeito mais verdadeiro. A cura para Jung não é construir algo novo do zero, mas remover os entulhos e as máscaras que impedem seu verdadeiro eu de florescer. 3. O mapa da jornada desvendando o processo de individuação. Se a individuação é a jornada, a psicologia de Jung nos dá um mapa. Não um mapa com um único caminho, mas um guia dos territórios que todos nós, de um jeito ou de outro, precisamos atravessar para nos sentirmos completos. Essa é a verdadeira jornada do herói da sua vida. Uma aventura para dentro de si mesmo. O que é individuação, afinal? De forma simples, é o processo de se tornar um indivíduo no sentido mais profundo, indivisível, completo. É integrar as partes conscientes e inconscientes da sua personalidade. É importante não confundir com individualismo. Individualismo é sobre se destacar dos outros, focar no ego. Individuação é o oposto. É sobre se conectar consigo mesmo, de forma autêntica para só então se relacionar com o mundo de um jeito mais pleno. É um paradoxo. Quanto mais fundo você vai dentro de si, mais conectado se sente com toda a humanidade. O primeiro desafio, o encontro com a sombra. A primeira e talvez mais difícil etapa é o encontro com a sombra. A sombra não é o seu lado mau. É, simplesmente, o seu outro lado. Tudo aquilo em você que foi reprimido, ou negado por ser considerado inaceitável. Isso inclui tanto os traços que consideramos ruins, como a inveja e o egoísmo, quanto os que são potencialmente bons,
como uma criatividade selvagem, uma assertividade poderosa ou uma vulnerabilidade que você aprendeu a esconder. Tudo o que não cabia na sua persona, na imagem de quem você deveria ser, foi jogado nesse porão escuro do inconsciente. Como a sombra aparece, geralmente pela projeção. Sabe aquela característica em outra pessoa que te irrita profundamente? A preguiça de um colega, a arrogância de um parente. Jung diria que há uma boa chance de você estar projetando uma parte da sua própria sombra ali. O que você não reconhece em si mesmo, você condena com força nos outros. A crise muitas vezes começa quando a sombra não pode mais ser contida. Ela vaza em explosões de raiva, em autossabotagem, em sonhos estranhos. O convite aqui não é lutar contra a sombra, mas fazer as pazes com ela. É acender uma luz nesse porão e perguntar: o que essa parte de mim quer me ensinar? Integrar a sombra é reconhecer: sim, eu também posso ser egoísta. Sim, eu também sinto inveja. E sim, eu também tenho uma força que às vezes me assusta. Ao fazer isso, você não se torna uma pessoa pior. Você se torna uma pessoa inteira. A dança interior, anima e animus. Depois da sombra, a jornada nos leva a outro par de conceitos: a ânima e o animus. De forma simples, anima é o arquétipo feminino interior no homem, e animus é o masculino interior na mulher. Eles representam a nossa alma, a ponte para o inconsciente mais profundo e para o nosso lado contrasexual. Esses arquétipos moldam nossos relacionamentos. Muitas vezes, a gente não se apaixona pela pessoa real, mas pela projeção da nossa ânima ou ânimos nela. Buscamos no outro a parte que sentimos que nos falta. É por isso que tantos relacionamentos começam com uma paixão mágica e terminam em decepção, quando a pessoa de verdade aparece e a projeção se desfaz. Integrar a anima ou animus é um processo de trazer essas projeções de volta e desenvolver essas qualidades dentro de si. Para um homem, pode ser desenvolver sua capacidade de se conectar com as emoções e com a intuição, anima. Para uma mulher, pode ser desenvolver sua assertividade e seu pensamento, lógico, animus. Esse processo nos torna psicologicamente mais completos e permite relacionamentos mais maduros, baseados em quem as pessoas realmente são. O destino final, o self. No centro de tudo isso, como o Sol no nosso sistema solar interior, está o arquétipo do self. O self é o arquétipo da totalidade, o centro organizador de toda a psique. Se o ego é o centro da sua consciência, o eu do dia a dia, e o self é o centro da sua personalidade total. Jung, que estudou profundamente os símbolos religiosos, via o self como o ponto de encontro do humano com o divino, a experiência da totalidade que muitos chamariam de a imagem de Deus dentro de nós. O objetivo da individuação não é destruir o ego, mas criar um diálogo, uma parceria entre o ego e o self. É fazer com que o capitão do navio, ego, comece a navegar em harmonia com o verdadeiro dono do navio, self. A jornada de integrar a sombra e a ânima animus gradualmente nos alinha com esse centro. Atingir o self não é um evento único, mas um processo contínuo de se alinhar com o propósito mais profundo da sua vida. É aquela sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo exatamente quem você é. 4. Os sinais da cura silenciosa. Como saber se você está no caminho certo? A parte mais legal e encorajadora disso tudo é que o processo de individuação muitas vezes se manifesta através de sinais que parecem negativos. São os sintomas da cura. Se você reconhecer alguns deles na sua vida, não se desespere. Respire fundo. É a sua alma em movimento. Sinal 1. A crise existencial e o questionamento de tudo. De repente, o que fazia sentido não faz mais. Você começa a questionar sua carreira, seus relacionamentos, suas crenças. É como acordar de um sonho e perceber que o cenário ao redor é estranho. Isso não é sinal de loucura. É o despertar da sua consciência. É a sua psique te forçando a largar as respostas prontas e a buscar a sua verdade. Essa crise é a rachadura por onde a luz começa a entrar. Sinal 2. O distanciamento de velhas relações. Você começa a se sentir desconfortável perto de certos amigos ou em lugares que antes adorava. Conversa fiada se torna insuportável. Seu círculo social começa a mudar. E muitas vezes nem é de propósito. Alguns amigos se afastam enquanto novas conexões mais profundas começam a aparecer. Pode doer, mas é um sinal de que sua vibração interna está mudando. Você não está mais disposto a se diminuir para caber em espaços que ficaram pequenos para a sua alma. Sinal 3. Uma necessidade maior de solidão. Você sente um desejo crescente de ficar sozinho. O barulho do mundo parece demais, e a solidão se torna um refúgio, um lugar sagrado para ouvir sua própria voz. Isso não é depressão ou fobia social. É o chamado para o diálogo interno. A psique precisa de silêncio para processar, para que as mensagens do inconsciente possam ser ouvidas.
É na solidão que você começa a se diferenciar da manada e a encontrar seu próprio centro. Sinal 4. Sonhos mais vívidos e interesse por símbolos. Seus sonhos ficam mais intensos, mais estranhos, mais memoráveis. Você se pega interessado por mitos, contos de fadas, arte e espiritualidade. Isso acontece porque o inconsciente se comunica por símbolos. Os sonhos são como cartas que seu self envia para o seu ego. Prestar atenção neles, mesmo sem entender tudo, já é uma forma de honrar esse diálogo. Esse interesse é sua mente consciente tentando aprender a língua da sua alma. Sinal 5. A aceitação radical das suas imperfeições. Talvez o sinal mais poderoso de todos. Você para de lutar contra suas falhas. Começa a olhar para sua sombra não com nojo, mas com compaixão. Você reconhece sua ansiedade, sua preguiça, seus medos e, em vez de tentar acabar com eles, você os acolhe como parte de quem você é. Essa autoaceitação liberta uma energia imensa que antes era gasta na guerra interna. Você entende que a meta não é a perfeição, mas a totalidade. E a totalidade inclui tanto a luz quanto a escuridão. Se você se identificou com essa jornada, com essas lutas e com esses sinais, a mensagem de hoje é esta: você não está quebrado. Você está despertando. A confusão que você sente é sagrada. A dor é o combustível da sua transformação. Cada crise é um rito de passagem, te despindo do que não é seu para que seu verdadeiro eu possa finalmente aparecer. O processo de individuação é o trabalho de uma vida inteira. Não tem um ponto de chegada. Não tem um certificado de iluminado no final. O prêmio é a própria jornada. É a riqueza de se conhecer profundamente, a coragem de viver de forma autêntica e a paz de se sentir em casa na própria pele. O objetivo não é se tornar perfeito, mas se tornar inteiro. E a boa notícia é que mesmo agora, no meio do caos, sua psique já está trabalhando sem parar para te guiar nessa direção. Você está neste exato momento mais curado do que imagina. Essa jornada é única para cada um de nós, mas os territórios que atravessamos são muito parecidos. Eu adoraria saber qual dos sinais da cura silenciosa mais bateu com o seu momento atual. Compartilha aqui nos comentários. Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa para entender a própria jornada. E se você quer continuar explorando esses mapas da alma, se inscreva no canal e ative as notificações. Juntos, a gente pode continuar iluminando esse caminho de volta para nós mesmos.